Bom dia, pessoal. Eu vou tentar apresentar os exercícios para vocês nesse vídeo, explicando passo a passo. Quaisquer dúvidas depois vocês podem perguntar no fórum, que vai estar disponível durante o período da aula. E ao final vou deixar uns exercícios para vocês fazerem. Bom, então nós tínhamos a seguinte listinha. O primeiro exercício pedia para assinalar a ou as alternativas corretas. Primeira afirmação é do que o calor específico é a energia em trânsito devido exclusivamente a uma diferença de temperatura entre dois corpos. E como a gente sabe, essa é a definição de calor. Calor sensível é que é a energia em trânsito devido à diferença de temperatura entre os corpos. Essa alternativa está incorreta. A outra alternativa, quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, não existe troca de calor entre eles. Então, eu falei para vocês da lei zero da termodinâmica, que diz que quando não tem troca de energia, os dois corpos estão à mesma temperatura. Tá? Então, essa aqui é a lei zero da termodinâmica. Essa aqui está correta. A outra afirmação diz que a capacidade térmica é a razão entre o aumento da temperatura e o calor recebido por um corpo. Eu vou desligar a câmera. Se a gente for olhar a definição de calor, calor é capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Então, capacidade térmica é calor dividido pela temperatura e não o contrário, como está expresso aqui em cima. Aqui está dizendo que é a razão entre a temperatura e o calor. Essa afirmação está incorreta. A próxima afirmação: o calor é uma forma de energia em trânsito entre dois corpos. Na realidade, o calor é a energia que flui do corpo a uma temperatura mais alta para uma temperatura mais baixa, então ela é uma forma de energia em trânsito. Essa afirmação está correta. A outra afirmação: quanto maior o calor específico, maior é a variação de temperatura de um corpo que recebe a mesma quantidade de calor. Se a gente for olhar a expressão que define calor sensível, ou que define o calor específico, nós temos Q é mc delta T, então a variação de temperatura está associada com o inverso do calor específico. Quanto maior o calor específico, menor é a variação de temperatura. Próxima afirmação é que quanto maior a capacidade térmica de uma substância, maior é a variação de temperatura de um corpo que receba a mesma quantidade de calor. Então, se a gente for pensar em capacidade térmica, nós temos a relação Q é C delta T, capacidade térmica para variação de temperatura. Então, a variação de temperatura é Q dividido pela capacidade térmica. Quanto maior a capacidade térmica, menor é a variação de temperatura. Então, o inverso do que está escrito aqui em cima. Essa afirmação está incorreta. No outro exercício, deixa eu desligar a câmera. Um bloco de ferro com massa de 600 gramas está a temperatura de 20 graus. O calor específico do ferro é igual a 0,114. Na letra A, qual a quantidade de calor que o bloco deve receber para que sua temperatura passe de 20 a 50 graus? Então, falou em quantidade de calor e diferença de temperatura, nós temos pensando no calor sensível. Então, Q é mc delta T, a massa 600, calor específico 0,114, variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial de 20 graus. Isso vai dar um calor de 2.052 calorias. Na letra B, qual a quantidade de calor que o bloco deve ceder para que sua temperatura varie de 20 a menos 5? Então agora, o que muda? O que muda é que a temperatura final é menos 5 e a temperatura inicial é 20. Então, menos 5 com menos 20 fica menos 25. Quando faz a multiplicação, isso dá menos 1.710 calorias. Na outra pergunta, nós temos o que é calor sensível. Então, conforme eu já mencionei, calor que está associado com uma diferença de temperatura entre dois corpos. Basicamente,
é o calor transferido entre dois corpos que estão a duas temperaturas diferentes, fluindo do corpo de maior temperatura para o de menor, ou seja, Q é mc ΔT. O outro exercício, sabendo que uma caloria é 486 joules, tem que corrigir que lá na folhinha estava 4.286, 4,186 joules, transforme 20 quilocalorias em joule e 8.000 joules em caloria. Então aqui nós temos, por conversão encadeada, 20 quilocalorias é 20.000 calorias, uma fração que é igual à unidade, coloca o joule em cima e a caloria embaixo, que eu consigo cortar essa caloria com essa caloria. Então eu multiplicar isso por 4,186, o que dá 83.720 joules. Na letra B, 8.000 joules para calorias. A fração tem que ficar invertida, porque é o joule que eu quero cancelar. Então o joule está no numerador e no denominador. Quando eu corto os dois, sobra caloria. No próximo exercício, nós temos um bloco de cobre com 200 gramas, sofre um aquecimento de 25 para 70 graus Celsius. Calor específico do cobre é 0,093. Letra A, qual a quantidade de calor recebida pelo bloco? Letra B, determine a capacidade térmica do bloco. Então, como está falando em calor que mudou uma temperatura de 25 para 70, é calor sensível. É a expressão que nós conhecemos, mc ΔT. Massa 200, calor específico, a massa tem que estar em gramas, tá, pessoal? Sempre em gramas, porque o calor específico está em calorias por grama Gauss Celsius. Então aqui 200 vezes 0,093, variação de temperatura, a final é 70 e a inicial é 25. Isso vai dar o produto desses dois pelo resultado da diferença, dá 837 calorias. Na letra B, capacidade térmica, tem duas formas de fazer. Pode ser massa vezes o calor específico. A massa é 200 gramas, o calor específico 0,093. Isso dá 18,6 calorias por grau Celsius. Ou a outra forma é lembrar que mc é a capacidade térmica. Então, se eu passar o ΔT dividindo, a capacidade térmica fica Q dividido por ΔT. Como o Q foi calculado 837 calorias, o ΔT é 70 menos 25, 45 graus, é só fazer a divisão que vai dar os mesmos 18,6 calorias por grau Celsius. No outro exercício, sabendo que o calor específico do ferro é de aproximadamente 0,1 caloria por grama grau Celsius, calcule a quantidade de calor para levar 15 graus a temperatura de um pedaço de 80 gramas desse material. Então vai aumentar uma variação de temperatura de 15 graus, nós temos o calor específico, nós temos a massa, então calor sensível é mc ΔT, tá? Massa 80 gramas, tem que estar em gramas a massa. Calor específico 0,1 caloria por grama grau Celsius. Variação de temperatura 15 graus, isso dá 120 calorias. Então aqui dá 120 calorias, tá? 80 vezes 0,1 vezes 15, 120 calorias. No outro exercício, um corpo de massa igual a 1 kg recebeu 10 quilocalorias e sua temperatura passou de 50 para 100 graus Celsius. Qual é o calor específico desse corpo? Então, como está variando temperatura, ainda é calor sensível, só que ele está pedindo o calor específico. Então, a gente parte dos dados, 10 quilocalorias, 10.000 calorias, variação de temperatura, temperatura final de 100, menos temperatura inicial de 50, vai dar 50 graus Celsius, e a massa tem que estar em gramas, então 1 kg tem 1.000 gramas. No calor sensível, mc ΔT,
dá para isolar o C ou fazer a multiplicação com os dados que nós temos aqui em cima para isolar o valor do C. Então, Q, 10.000 calorias, massa, 1.000 gramas, calor específico, 50 graus Celsius a variação de temperatura. Esse produto, 1.000 vezes 50, dá 50.000. Então, o C vai ficar igual 10.000 dividido por 50.000, que é 0,2 calorias por grama grau Celsius. No próximo exercício, nós temos um gráfico que representa o aquecimento de 100 gramas de uma substância e pede o calor específico e a capacidade térmica. Então, nós temos aqui que a substância recebeu 90 calorias, enquanto isso a temperatura subiu de 20 para 50. Então nós temos quantidade de calor que ela recebeu, 90 calorias, variação de temperatura, final é 50, inicial é 20, 30 graus Celsius de variação de temperatura e a massa é 100 gramas. Então, Q é MC delta T, calor é 90, massa 100, variação de temperatura 30, então é só achar o calor específico. Calor específico vai ser 90 dividido por 3.000, que é o produto de 100 vezes o 30. Isso dá 0,03 calorias por grama grau Celsius. Na letra B, o Q é C delta T. Capacidade térmica vezes variação de temperatura. Daria para usar o calor específico e a massa e multiplicar um pelo outro. 100 é a massa vezes o calor específico, 0,03, vai dar capacidade térmica. A outra forma é fazer aqui. Então o C vai ser igual ao calor, que é 90, dividido pela variação de temperatura, que é 30. 3 calorias por grau Celsius. No exercício de número 9, uma xícara de 50 gramas está a 34 graus. Coloca-se nela 250 gramas de água a 100 graus Celsius. Verifica-se que no equilíbrio térmico a temperatura é 94. Admitindo que só haja calor, troca de calor entre a xícara e a água, achar o calor específico do material que a xícara é constituída. Como dado, calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Então tem que preencher a tabelinha. Nessa tabelinha, nós temos que tirar os dados então para a xícara e para a água, que são as únicas substâncias que vão trocar calor. Então a xícara tem massa de 50 gramas, está a 34 graus Celsius. Então nós temos a temperatura inicial dela. O calor específico é o que está sendo solicitado, o calor específico da xícara. Temperatura final é 94 graus, que atingiu o equilíbrio térmico a 94, e a temperatura inicial 34. Para a água, massa 250 gramas de água, calor específico da água vai ser 1 caloria por grama grau Celsius. Temperatura final da água, como está em equilíbrio térmico, vai ser a mesma temperatura do equilíbrio, 94. Temperatura inicial da água, ela estava inicialmente a 100 graus Celsius. Construída a tabelinha, vai acontecer a troca de calor entre a xícara e a água. Então, no princípio das igualdades das trocas de calor, calor que a água cede para a xícara, mais o calor que a xícara recebe, vai ser igual a 0. Então, está aqui a tabelinha novamente. Princípio das igualdades das trocas de calor. A soma dos calores tem que ser igual a 0. Então, MC ΔT para a água, porque aqui não tem mudança de estado, a gente ainda não viu isso. Então, MC ΔT para a água, mais MC ΔT para a xícara, igual a 0. Colocando os dados, massa d'água 250, calor específico 1, variação de temperatura
a final, que é 94, menos a inicial, que é 100, mais MC ΔT para xícara, massa 50, calor específico que a gente não sabe, que é o que está pedindo, variação de temperatura, 94 a final, menos 34 a inicial, igual a 0. Fazendo a matemática, faz a diferença da temperatura, menos 6 aqui, diferença de temperatura aqui desse lado, 60. Então vai fazer a multiplicação 250 vezes 1 vezes menos 6. E no outro 50 vezes 60 vezes x. O que dá menos 1.500 para a água. Ela está perdendo calor. E a xícara está recebendo calor. 3.000x. Passando 1.500 para o outro lado da igualdade. 3.000x igual a 1.500. X é 1.500 por 3.000, que dá 0,5 calorias por grama grau Celsius. Então tem que cuidar a unidade, que a unidade que está associada aqui é a mesma unidade do calor específico, né? Caloria por grama grau Celsius nessa unidade que a gente está trabalhando. Tá, pessoal, aqui eu tinha esquecido da câmera. Então faz a multiplicação, 250 vezes o calor específico da água vezes a diferença de temperatura, faz 50 vezes o x, que é o calor específico da xícara, vezes a diferença de temperatura. Então, fazendo a multiplicação, fica menos 1.500 mais 3.000x igual a 0. X é 1.500 dividido por 3.000, que é 0,5 calorias por grama grau Celsius. No outro exercício, um calorímetro de capacidade térmica 8 calorias por grau Celsius contém 120 gramas de água a 15 graus. Um copo de massa x gramas e temperatura 60 graus é colocado no interior do calorímetro, sabendo que o calor específico do corpo é 0,22, aqui temperatura e que a temperatura de equilíbrio é de 21,6, calcular x, tá? Calcular então a massa em gramas do corpo, tá? Então é um calorímetro. Toda vez que tem um calorímetro, a gente não vai ter o calor específico do calorímetro, a gente vai ter a capacidade térmica dele, que é o produto da massa pelo calor específico. Então quando constrói a tabelinha, a gente já tira aquele risquinho que tem aqui no meio e já coloca como valor o valor da capacidade térmica do calorímetro. A capacidade térmica do calorímetro. Então, tirando os dados, nós temos aqui a capacidade térmica do calorímetro é 8. Temperatura final é a temperatura do equilíbrio. Temperatura de equilíbrio térmica é de 21,6. Temperatura inicial do calorímetro. Como ele contém água a 15 graus, ele está em equilíbrio térmico com a água. Então, ele está à mesma temperatura que a água tem. Então, a temperatura inicial dele é 15 graus. A água é 120 gramas de água, calor específico sempre vai ser 1 caloria por grama grau Celsius. Temperatura final é a temperatura de equilíbrio para todos os três corpos que trocaram calor, 21,6. Temperatura inicial da água também é 15 graus, porque ela estava dentro do calorímetro em equilíbrio térmico. Já o corpo, a massa a gente não conhece. O calor específico está dito aqui que é 0,22 calorias por grama grau Celsius. Temperatura final é a mesma do equilíbrio. E a temperatura inicial do corpo é 60 graus Celsius. Então, nós temos a tabelinha completamente preenchida. E dá para nós fazer a troca de calor entre as três substâncias que estão aqui. Então o calorímetro, a água e o corpo vão trocar calor entre si. Ou seja, três termos no princípio da igualdade das trocas de calor. Q do calorímetro mais Q da água mais Q do corpo igual a 0. Aqui a tabelinha novamente. A troca de calor, princípio das igualdades. Então vai ter um termo C ΔT, a capacidade térmica do calorímetro ΔT. Para a água, MC ΔT, para o corpo, MC ΔT. Colocando os dados,
Então, capacidade térmica do calorímetro é 8, variação de temperatura, massa de água 120, calor específico 1, variação de temperatura, tá aqui. Massa do corpo a gente não sabe, calor específico é 0,22, variação de temperatura logo na sequência. Fazendo os cálculos matemáticos, diferença de temperatura aqui dá 6,6, no outro termo também dá 6,6, e aqui dá menos 38,4. Fazendo a multiplicação, 52,8 para o primeiro termo, 792 para esse segundo termo, e para esse outro, 0,22 vezes o 38,4 dá menos 8,448. Somando esses dois, dá 844,8. E isolando o x nessa igualdade, nós ficamos com x igual a 844,8 por 8,448, que der 100 gramas a massa do corpo que foi adicionada na substância, na mistura. Tá? No outro exercício, um vaso de latão contém 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Imerge-se nessa água um bloco de ferro com 200 gramas de massa, temperatura igual a 70 graus. Desprezando o calor absorvido pelo vaso, calcule a temperatura do equilíbrio térmico. Dados, calor específico do ferro e calor específico da água. Então só tem duas substâncias que vão trocar calor, que é a água e o bloco, porque diz que o vaso não vai trocar calor, está escrito aqui que ele vai ser desprezado. Então, tirando os dados, nós temos massa do bloco de ferro 200 gramas, calor específico do bloco de ferro 0,114, temperatura final, a gente vai procurar encontrar a temperatura do equilíbrio. Então, X, temperatura inicial do bloco de ferro, está aqui 70 graus Celsius aqui em cima. Para a água, tem 500 gramas de água a 20 graus. Então, a massa 500 gramas, calor específico da água é 1, temperatura final vai ser a mesma do equilíbrio do bloco de ferro, e a temperatura inicial é 20 graus Celsius. Então, nós temos troca de calor entre a água e o bloco de ferro. Os dois, mc ΔT para a água, mc ΔT para o bloco de ferro. Colocando os dados, para a água, 500 vezes 1, variação de temperatura x menos 20, temperatura final menos temperatura inicial. Para o bloco de ferro, massa 200, calor específico 0,114, temperatura final x menos temperatura inicial 70, igual 0. Então a mesma expressão está aqui. Então vamos trabalhar a matemática. 500 vezes 1, 500. Deixamos o x menos 20. 200 vezes 0,114 dá 22,8. Deixamos o x menos 70. E agora a gente faz a multiplicação para os dois termos. Então o 500 vai multiplicar o x, depois vai multiplicar o menos 20. O 22 vai multiplicar o x e depois vai multiplicar o menos 70. O que dá 500x menos 500 vezes 20, menos 10.000. 22 vezes x, 22,8 vezes x, menos 22,8 vezes 70, que dá 1.596. Soma os termos que não têm o x e os termos que têm o x. Então, 500x mais 22,8x, 522,8x, menos 10.000 com menos 1.596 dá menos 11.596. Agora, isola o x. Esse termo passa para o outro lado da igualdade, troca de sinal. X vai ser 11.596 dividido por 522,8, que é 22,18 graus Celsius. Essa é a temperatura de equilíbrio desse sistema.
Então aqui, X é 11.596 dividido por 522,8, 22,18 graus Celsius. A temperatura que ficou entre o 20 e o 70, que eram as temperaturas que estavam a água e o bloco de ferro. No próximo exercício, nós temos um calorímetro ideal. O calorímetro não troca calor com as substâncias que fazem parte da mistura, o que a gente vai fazer as trocas de calor. Então aí nesse caso, o calorímetro não vai fazer parte da troca de calor. Tá? Então quando falou calorímetro ideal, ele não entra nos cálculos. Tanto que nessa tabela aqui que eu vou montar, não aparece o calorímetro. Então contém 80 gramas de água a 20 graus e um corpo de 50 gramas de massa a 100 graus. Sabendo que o calor específico da água é 1 e que o equilíbrio ocorre a 30, qual o calor específico da substância do corpo? Então a massa do corpo é 50 gramas, calor específico ele está pedindo para calcular, temperatura final é a temperatura de equilíbrio, 30 graus Celsius, temperatura inicial, a temperatura do corpo é 100 graus Celsius. Para a água, tem aqui 80 gramas de água, calor específico é 1, temperatura final 30, temperatura inicial 20 graus Celsius. Então só vai trocar calor entre a água e o corpo porque o calorímetro é ideal. Então nós temos aqui princípio da igualdade das trocas de calor, Q da água mais Q do corpo igual a 0. MC ΔT para a água mais MC ΔT do corpo igual a 0. Colocando os valores, 80 vezes 1, variação de temperatura, 30 menos 20, final menos inicial. Para o corpo, 50 gramas. Final, o calor específico a gente não sabe, está procurando. X. Temperatura final 30, temperatura inicial 100, 30 menos 100. Copiando aquela expressão que nós tínhamos, vai para a matemática. Então 80 vezes 10, que é a diferença 30 menos 20. 50 vezes 30 menos 100, que é menos 70. O 50 vai multiplicar o menos 70. 80 vezes 10, 800. 50 vezes menos 70, menos 3.500. Resolvendo a equação, nós temos X, que é o calor específico da substância, do material, vai ser 800 dividido por 3.500, 0,228 caloria por grama de grau Celsius. No outro exercício, nós temos um calorímetro, contém 90 gramas de água, temperatura ambiente de 25 graus, coloca um bloco de ferro de 100 gramas, temperatura de 90 graus, o equilíbrio térmico, o termômetro marca 30, então temos a temperatura final das três substâncias, o calorímetro, o ferro e a água. Os calores específicos são dados aqui, é para encontrar a capacidade térmica do calorímetro. Então, preenchemos a tabela com os dados, lembrando que a temperatura de equilíbrio vai ser a mesma para os três, e monta a equação. Então, Q do calorímetro mais a água mais o bloco, igual a 0. Está aqui a troca de calor entre os três. Para o calorímetro, é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, porque ele não tem massa, não tem calor específico. Para os demais, MC ΔT, que é o macete, MC ΔT para a água, MC ΔT para o bloco. MC ΔT para o bloco. Então aqui colocando os valores, X vezes
Variação de temperatura, massa de água 90, calor específico da água é 1, variação de temperatura 30 menos 25. Para o bloco, 100 gramas, calor específico 0,11, vezes variação de temperatura 30 menos 90. Matemática, x vezes 5, variação de temperatura, 90 vezes 5 também, 11, que é esse produto aqui, vezes menos 60. Então vai dar 5x mais 450 menos 660, somando os números sem o x, menos 210. Então o x vai dar 42 calorias por grau Celsius. No outro exercício, é uma troca de calor entre 4 corpos. Então, já aqui a tabela já preenchida com os dados que estão especificados no exercício. E ele está querendo saber o calor específico do quarto corpo. Tá? Então, vocês olhem com cuidado as massas que tem aqui, os calores específicos e as temperaturas. Vai para a equação das trocas de calor, da igualdade das trocas de calor. 4 corpos vão trocar calor. E aí, vai para a matemática. MC ΔT para o primeiro corpo, MC ΔT para o segundo, MC ΔT para o terceiro, MC ΔT para o quarto corpo. Coloca os dados. Aqui está dividido nessa linha, a soma continua daqui aqui embaixo. Tá? Então aqui tem para o primeiro corpo esse produto todo, para o segundo corpo esse produto aqui, para o terceiro corpo este produto aqui, para o quarto corpo este aqui, é onde o calor específico do quarto corpo é que está sendo procurado. Então, vai para a matemática. 30 menos 10 era a mesma expressão que nós tínhamos no slide anterior. Matemática. Faz a diferença, deu 20. Faz a diferença, deu 5. Faz a diferença, deu 5. Menos 5. 30 menos 35, menos 5. 30 menos 45, menos 15. Faz a multiplicação, 20 vezes 20, 400. 18 vezes 5, 90. 15 vezes menos 5, menos 75. E 400 vezes menos 15, menos 6.000. Soma os números que não tem o x, 415, e isola o x. Então, 6.000x é 415, x é 415 por 6.000, 0,69 calorias por grama grau Celsius. Então, pessoal, para encerrar a aula, espero que todo mundo tenha compreendido a resolução dos exercícios. Se tiver alguma dúvida, vocês coloquem as perguntas no fórum, que vai estar aberto durante o horário da aula amanhã. E depois eu vou apresentar para vocês os exercícios para vocês resolverem. São alguns poucos exercícios, mais sobre troca de calor, para vocês treinarem para uma possível avaliação mais adiante. Obrigado pela atenção.